Pode orar, vizinho. Senhor Jesus. Vem para aparecer na filmagem. Senhor Jesus. Assim aproxima mais, cara. Estamos aqui, Senhor, para te louvar e te agradecer. Agora, Senhor, nós apresentamos o preletor dessa noite. Estudo dessa noite, que possamos aprender para edificar a nossa fé. Amém. Amém. Na verdade, isso aqui é um estudo, é diferente de pregação. Por quê? Porque no estudo a gente pode dialogar. Não é uma pregação que a pessoa fica ali e todo mundo escutar. Vamos lá então. Quero dizer a paz para todos. Quem está me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, eu me chamo Tiago e eu tenho um blog chamado Verdade no Espírito. Hoje eu gostaria de falar sobre o protestantismo. Protestantismo é a igreja evangélica, né? Por assim dizer. Então hoje eu vou explicar para vocês como surgiu a religião evangélica, a fé evangélica, a fé protestante. A Igreja Católica ela foi criada depois do Edito de Milão, que é em 313 depois de Cristo. Mas a Igreja Católica ela não tem um dia certo de fundação da Igreja Católica. Mas a Igreja Protestante ela tem um dia certo de sua fundação. Isso aqui é o estudo da história da igreja. Se você olhar no meu blog, verdadedoespírito.com, você vai ver que tem diversos estudos lá. E um desses estudos é sobre a história da igreja. Nós estamos hoje na lição 42, protestantismo. Mas você pode acessar todo o conteúdo de graça. Porque eu não quero teu dinheiro, meu irmão. Eu não quero teu dinheiro, eu não quero vantagem nenhuma em nome de Deus. Eu só quero que você aprenda e cresça com ele. Nosso objetivo é esse. Então, se você quiser depois, você pode ir lá no site verdadedoespírito.com e ver todos os estudos da história da igreja. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o protestantismo, até porque, por que tem esse nome, protestantismo? A gente vai ler tudo isso hoje. Amém? O protestantismo, ele começou com Martinho Lutero. Ou até antes dele, outras pessoas que eram reformadores. O que é um reformador? Ele via a Igreja Católica do jeito que estava, cobrando indulgência, fazendo um monte de coisa contra a Bíblia, e essas pessoas queriam que a igreja voltasse a ser como a igreja era antes, na época da igreja primitiva. Existia um sistema religioso no meio ali. E todas as pessoas que tentaram enfrentar o sistema em favor da verdade, ou elas foram perseguidas e também foram mortas. O último que tentou fazer uma reforma foi João Hus. E quando pegaram ele, tem até uma figura que colocaram nele chapéus com imagem de demônio, debochando dele. E ele falou antes de morrer: vocês podem pegar o ganso, mas daqui a 100 anos vai nascer um cisne e vocês não vão conseguir pegar esse cisne. Ali, João Hus estava profetizando, talvez cheio do Espírito Santo, Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele não tinha pretensão nenhuma de montar uma igreja. Hoje em dia é assim. Hoje em dia, eu estou numa igreja. Se eu não concordar com o pastor, o que eu faço? Eu saio da igreja e monto uma outra igreja com uma visão totalmente diferente do pastor. Isso vai acontecer muito. Isso não acontece hoje. Isso acontece desde a época da reforma. A gente vai falar isso mais na frente dos estudos. Então, Martinho Lutero ele não queria montar uma outra igreja. Ele não queria ser um João Batista. Ele não queria ser, como muitos hoje, que se autoprogramam defensores do evangelho. Ele só queria que a igreja fosse curada. Porque a igreja estava doente. A igreja tinha um sistema religioso ali ferrenho. E aí ele fez as 95 teses e chamou todo mundo para o debate. Ninguém podia debater com ele ali. E acontece, ele foi perseguido. É como a gente já falou o estudo aqui. Certo? Então, Martinho Lutero ele conseguiu traduzir a Bíblia para o alemão. Primeiro o Novo Testamento. Se eu não me engano, demorou 12 anos para ele trazer o Velho também traduzido. E qual foi a questão aqui? Quando as pessoas tiveram acesso à Bíblia,
elas começaram a pensar. Eu falei, opa, a igreja está mentindo pra gente. É por isso que eu falo, é importante a gente aprender a Bíblia. Eu falei isso ontem aqui na live. É importante a gente aprender a Bíblia, porque hoje em dia, qualquer Zé Mané cria uma doutrina em uma igreja aí, a gente tem que ver na Bíblia e citar, opa, isso está na Bíblia. Jesus ensina a gente a fazer isso. Amém? Então, por isso que é importante a gente aprender a Bíblia, para a gente não ser passado para trás por esses caras. Como na Igreja Católica faziam isso, Martim Lutero mudou com a divulgação da Bíblia em alemão. Porque antigamente a Bíblia só havia em latim, ou nos originais grego, e quem sabia ler grego ali naquela época? É como se fosse o inglês hoje, né? Apesar que hoje em dia, o mundo globalizado, muitas pessoas falam inglês. Então, quando as pessoas tiveram acesso à Bíblia, elas puderam pesquisar por si mesmos. Claro que tem um problema nisso. Qualquer um lê na Bíblia, muitas interpretações malucas também surgiram. Mas isso é um problema que a gente vai falar mais na frente. Ainda nesse estudo. Então, o Martim Lutero, eu botei aqui, ó, com a Bíblia traduzida para o alemão, que foi o Novo Testamento, a Igreja Católica não estava nem um pouco satisfeita com a divulgação dos textos bíblicos para a língua popular. Eles tinham controle. É igual hoje a mídia. A mídia, ela tinha o monopólio da informação. Nasceu a internet, quebrou o monopólio da mídia. Agora todos têm informação sem ser da mídia. A mesma coisa foi a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha o monopólio do cristianismo. Mas no momento que Martim Lutero trouxe a Bíblia para os alemães, ou as alemãs, isso acabou. Porque as pessoas começaram a pesquisar por si mesmos. E não mais depender de padre, de bispo, que estavam mamando nas ofertas da igreja. O ministério de Martim Lutero, então, cresceu sobremaneira que multidões se reuniam para ouvir de pé seus sermões. O cara enfrentou a Igreja Católica. Tanto que ele até queimou lá o documento de excomunhão. O cara ia pregar, as multidões se reuniam nessa época. Tipo, porque ele representava a verdade. Todos estavam mentindo ali. Eram falsos pastores, falsos padres. Mas Martim Lutero, como ele estava querendo fazer a vontade de Deus, e como ele conseguiu traduzir a Bíblia alemã, fazer muita coisa para Deus, as multidões se reuniam para aprender mais dele. As pessoas queriam aprender com ele. Claro que isso não foi bom, né? Porque a Igreja Católica não queria ele. Não queria que ele continuasse. Então, Tiago, como é que foi que do nada multidões e multidões começam a seguir Lutero? Porque há tempo atrás as multidões seguiam ele. Ele tinha uma boa eloquência, mas não em qualquer lugar havia e as multidões se reuniam nele. Aí que entra o marketing. Eu já falei aqui no estudo, no meu blog, sobre os folhetinhos. Você vê um evangelismo católico, eles não usam folheto. Eu nunca vi. Bem, católico não faz muito evangelismo, né? Mas eu nunca recebi um folheto de alguém que fala assim, ó, da Igreja Católica. Ou nenhum folheto do Testemunho de Jeová chega assim, ó, toma um folheto. Eles dão aquela revista. Mas o folhetinho, só quem entrega o folhetinho é crente. Outro enganado. Vocês já receberam? Vocês receberam? Quem está assistindo já recebeu folhetim de Igreja Católica? Ou de outra religião que não seja crente? Sempre eu gosto da revista. Não, estou falando folhetinho. O Testemunho de Jeová, eles dão aquelas revistas. Com versículos bíblicos. Uns folhetinhos. Adivinha que começou com isso? Martim Lutero. Foi através dos folhetos que ele começou a divulgar a doutrina. A doutrina dele, que era contra a Igreja Católica. Ele começou a pregar a graça. É igual o João Batista, falar para os cada lei. Moisés anunciou a lei, mas Jesus Cristo trouxe a graça. Enquanto os caras de Israel estavam pregando a lei, Moisés vinha com a graça. Moisés não, João Batista vinha com a graça. Enquanto a Igreja Católica pregava as doutrinas dele, vinha Lutero com a verdade. Era mais ou menos assim. Mas só que com folhetinho. Mesmo alcançando certa fama, por conta da tradução do Novo Testamento para o alemão, multidões se reuniam para ouvir seus sermões. Lutero usou uma tática que é muito comum nos evangelismos urbanos.
a distribuição de folheto. Meu irmão, quantos folhetos eu já entreguei na minha vida? Cara? Muitos. Evangelismo, hoje em dia, é praxe. Até para divulgar a igreja, que a pessoa quiser visitar um dia. E como é que Lutero teve essa ideia de poder entregar folheto? Em 1430, apareceu um camarada chamado Gutenberg. E ele criou a prensa. Que é aquele equipamento que imprimia... Imprimia não, é tipo uma coisa que batia assim. Tipo um carimbo. É, tipo um carimbo. Então, hoje, a imprensa que nós temos hoje, a impressão de jornais e revistas, veio por Gutenberg. Ele criou a imprensa. Certo? Mas, isso foi em 1430. Lutero, aqui já estamos no ano 1500 e cacetada. Lutero já conhecia a imprensa. Mas não foi de uma hora para outra que ele falou, não, eu vou ter a ideia de criar um folhetim e divulgar. Não. Deus, ele sempre coloca a pessoa na nossa vida. Quando você quer fazer a obra de Deus, você pode estar sozinho. Mas o Espírito Santo, ele coloca o corpo da maneira que ele quer. Ele ajusta os pedaços do corpo. Ele coloca, por exemplo, se você quiser fazer a obra de Deus, você quer pegar o Evangelho, você pode estar sozinho. Mas se você tiver uma intenção de trabalhar para o reino e não para a sua própria glória, Deus vai colocar a pessoa na sua vida para te ajudar. Amém? Você vê Jesus. Jesus estava na vontade de Deus ao entregar na cruz por nós. E chegou um momento que ele não estava aguentando, porque ele também era homem. Então, Deus enviou aquele Simão Sirineu para poder segurar a cruz de Cristo. Em qualquer momento na Bíblia, se você quiser fazer a vontade de Deus, ainda que você não consiga, Deus vai colocar a pessoa na sua vida para te ajudar. E foi isso que aconteceu com Lutero. Lutero vai conhecer um cara, esse cara já fazia isso, a gente vai falar mais na frente, e aí ele vai começar a usar a mesma estratégia. E aí, meu irmão, por que a gente usa a internet, o Facebook? Porque a gente fazendo um culto aqui, vai ficar entre nós. Mas se transmitir no Facebook ou no YouTube, mais pessoas vão assistir, como você está assistindo aqui, ou vai assistir pelo YouTube. Então é uma forma de evangelismo. Naquela época, a tecnologia que tinha era a prensa. Hoje nós temos as redes sociais, nós temos o YouTube, nós temos os vídeos para poder passar a mensagem além do alcance da nossa voz. Amém? Então Lutero conheceu um cara chamado Erasmus. Esse Erasmus, ele era um teólogo, ele era 20 anos mais velho que Lutero. E esse cara, ele já fazia folhetos contra a Igreja Católica. Não sei como a Igreja Católica não pegou ele, mas tudo bem. E esse Erasmus, ele era um cara muito inteligente. E ele viajava, onde eu li, diz que ele era bancado por clientes. Eu não sei o tipo de serviço que ele fazia, mas ele era bancado por pessoas para ir diversas universidades da Europa para poder dar palestras. E foi uma das andanças dele pela Europa que ele conheceu Martinho Lutero. Com certeza Martinho Lutero deve ter conhecido ele. Sim, já conhecia ele antes de se encontrarem. E aí ele lhe deu a ideia. Pô, você podia fazer essas coisas? Faz aqui, ó, faz desse jeito aqui, igual eu fiz, um modelo. Tinha até um modelo. A Martinho Lutero, opa, começou a fazer a mesma coisa. Ele pegou o modelo que Erasmo deu para ele, o modelo de folhetinho. Eu até vi na internet que roubaram de um lugar aí, de um museu aí. Não sei se é verdade, que roubaram o folheto, os folhetinhos que ele usava. Então, Lutero começou a pegar esse modelo que Erasmo deu para ele e começou a divulgar pela Europa toda. Aí, meu irmão, o papel corre. Pessoas não passam de mão em mão. Por isso que ele estava se reunindo multidões. Por quê? Além do alcance da voz dele, estava lá as palavras dele no papel. As pessoas viam, eram edificadas, passavam para as outras. E assim vai. Aí as pessoas pensavam assim, eu quero conhecer esse cara. Quero conhecer pessoalmente esse cara. Iam lá. Aí quando o cara ia pregar, tinha multidões. Agora lembrando, o ministério de Lutero começou sozinho, quando ele estava no castelo lá de Edimburgo, traduzindo a Bíblia. E anos depois, ou pouco tempo depois, tinha uma multidão ao redor dele.
Ainda que você comece sozinho o teu ministério, se o Espírito Santo estiver contigo, meu irmão, vai frutificar. Por quê? Quem ganha almas é o Espírito Santo. Você pode saber a Bíblia toda, você pode ser bom de oratória, você pode ser tudo. Mas se você não tiver o Espírito Santo, o ministério não cresce. Não é nós, não é a pessoa, é o Espírito. Amém? Por exemplo, foi o Espírito Santo que entrava em Sansão para ele fazer aquilo que ele fazia. Isso está na Bíblia. Foi o Espírito Santo que estava em Davi quando ele atingiu a flecha. A flecha não, a pedra em Golias com a funda. Sem o Espírito Santo, era o Espírito Santo que estava em Moisés para escrever os mandamentos ou para escrever outras coisas. Tanto que uma vez o Espírito Santo saiu de Moisés e foi para 70 anciões que começaram a profetizar. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Nós não somos nada. A verdade é essa. Quem frutifica, quem faz as coisas é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo. É igual meu irmão falou agora na segunda-feira. Jesus faz as coisas, né? É Jesus que faz e as pessoas querem ganhar nome pelas coisas que Jesus Cristo fez. Que absorve para ele a doença. Você falou, Deus faz um milagre. Jesus que faz. Aí as pessoas querem se vangloriar achando que foram elas que... Não foi isso que foi na segunda? Jesus absorve a doença da pessoa. Ele não cura a pessoa, ele joga a doença para o corpo dele. Então ele absorve a doença para ele. Aí a pessoa quer se gabar com a doença que Jesus absorveu. Jesus está com a doença e a pessoa se gabando por curar os outros. É tipo o que você estava falando. Amém? Menos isso. Então, o ponto-chave foi: as pessoas começaram a aprender a Bíblia. E aquelas que não tinham a Bíblia em alemão começaram a ler os folhetins de Lutero e a aprender uma nova doutrina. Ali foi o começo da reforma. Mas ainda não nasceu o protestantismo. A gente vai falar a data que nasceu. Então, as pessoas começaram a aprender essa nova doutrina de Martim Lutero. O que Martim Lutero pregava? Era graça. É o favor imerecido que Jesus Cristo fez na cruz, e Ele nos perdoa nossos pecados, não importa que nós pecamos, o sacrifício dele sempre vai nos perdoar, nós vamos receber a salvação se nós queremos, independente do que fazemos. Claro, é isso mesmo. Só que naquela época ninguém entendia isso. Na época medieval, o primeiro a entender isso foi Martim Lutero, e ele pregava isso, a graça. Porque a Igreja Católica vendia indulgência, a salvação por dinheiro. Você paga um valor aqui, até perdoar do pecado e também a salvação. Mas você recebe a salvação, tá? Era assim. Martim Lutero, ele foi a primeira pessoa na época medieval, pelo menos em público, né, que entendeu a graça. E ele custou a entender. O que eu falo, hoje em dia nós estamos na época da informação. Hoje em dia nós temos o Google, o Yahoo, temos um monte de sites para a gente acessar o documento hoje. Para acessar vários conhecimentos. Naquela época não era assim. Então, o que hoje é simples para a gente, naquela época era complicado. As pessoas não tinham uma compreensão como tem hoje. Porque o conhecimento hoje é maior. E Martim Lutero, ele pregava isso. Ele pregava a graça. A mesma graça que João Batista pregava. A mesma graça que Jesus Cristo pregava. Que é graça? Não importa o que você fez ou o que você vai fazer. Jesus Cristo te ama e morreu por você. Se você aceitar Ele, você vai ser salvo. Amém? Então, as pessoas começaram a entender. Então a reforma começou a crescer. Só que, meu irmão, o diabo não brinca de ser diabo. Todos que fazem a obra de Deus, todos que querem conhecer a Deus, ou divulgar a Deus ao mundo, vão enfrentar o diabo. O diabo, acho que o diabo fala assim, tá todo mundo lendo a Bíblia e vai ficar de braço cruzado. Não. Ia vir o contra-ataque. E veio o contra-ataque. Martim Lutero quase morreu. Só não morreu por quê? Porque Deus estava com ele. Então, Tiago, o que de tão grave aconteceu? Na lição 28, aqui do estudo da história da igreja, eu falei sobre o feudalismo. O feudalismo se divide em 3 classes: nobreza, clero e povo. É uma pirâmide. Primeiro está a nobreza, depois está o clero, e depois lá embaixo na pirâmide está o povão. E o povão sustenta o clero e a nobreza.
Só que quando eles começaram a ler a Bíblia, começaram a ter uma sensação de liberdade, um ex-discípulo de Lutero, chamado Thomas Müntzer, ele começou a fazer uma revolução. A gente come pouco, a gente tem que pagar altos impostos para sustentar esse vagabundo. Então agora pegar em armas e queimar tudo. Começaram a defender a anarquia. Contra tudo e contra todos. Então isso foi conhecido como a Guerra dos Camponeses, na Alemanha. Então os caras, eram 300 mil camponeses, liderados por esse cara, Thomas Müntzer. Vão pegar e vão matar todo mundo. Eu li em 2 sites, esse Thomas Müntzer, ele era membro daqueles profetas que tinha aquele negócio de matar todo mundo na espada, que Martinho Lutero teve que sair do castelo para avisar eles. Só que porque eu não botei isso no estudo, porque eu não achei, por mais que eu vi 2 fontes diferentes, eu vi outra fonte que diz outra coisa, eu falei, opa, eu vou falar o que tenho certeza. Eu vi uma fonte que diz isso, mas como eu não tenho muita certeza, eu não botei aqui no estudo. Mas tem sites que eu li que diz que esse Thomas Müntzer fazia parte também daqueles caras que Martinho Lutero teve que sair do castelo para falar, ó, não mata todo mundo não, isso é errado. Aí convenceu os caras. Tá bom. Então qual é a visão do Thomas Müntzer? Esse cara era fanático religioso. Sempre tem, meu irmão. No nosso meio, qualquer religião tem. O reino pagão, segundo a visão desse cara, deveria ser derrubado e os ímpios exterminados. Martinho Lutero soube disso. O que Martinho Lutero fez? Não faz isso não. Isso está errado. Faz isso não. O que você vai ganhar com isso? Tentou em amor convencer os caras. E eram 300 mil camponeses na Alemanha. Liderados por esse camarada aí, ó, Thomas Müntzer, ex-discípulo de Lutero. Estava com Lutero lá no meio das multidões. E depois o cara do nada. Claro que isso aqui é contra-ataque do diabo. Por quê? Porque as pessoas estão começando a ter acesso à Bíblia. E o diabo não quer isso. O diabo não quer que as pessoas conheçam a Bíblia. O diabo não quer que as pessoas conheçam Deus. E conhecer a Bíblia é um passo para você conhecer Deus. Claro que é muito mais do que você ler a Bíblia. Depende da vontade própria também. Mas ele não quer que a gente nem leia a Bíblia, conheça a Bíblia. Então o que aconteceu? Lutero falou para ele assim, ó, gente, vamos parar com isso aí. Vamos. Falou em amor. E se você não ganha nada com isso, para que vocês fazem isso? Só que os caras nem ligaram para Lutero. Ah, sabe o que o Lutero falou? Vocês são tudo ladrões e mercenários. Cadê que ele falou aqui, ó? Não, ladrões e assassinos. Vocês são um movimento de ladrões e assassinos. É isso que o Lutero falou. Então, Lutero deixou de mão. Então, 300 mil camponeses, que não sabem nem lutar, não sabem nem pegar uma espada, foram enfrentar a nobreza e o clero. O que eles fizeram? Botaram fogo e mataram, destruíram conventos, destruíram palácios. Só que, por que isso não era certo? Porque eles eram 300 mil. Homens usando facão, usando aquele tridente, tocha, e do outro lado, tinha a guarda. Armado, cavaleiro. Tudo armado com cavaleiro, armadura. Cara, isso não ia dar certo. Cara, isso é burrice. Isso é burrice. Exatamente. Foi igual uma das cruzadas que eles foram enfrentar, a cruzada do Pedro. Acho que é Pedro de Bruz, não lembro aqui o nome agora. Que foi a primeira cruzada, antes da primeira cruzada. Vamos invadir tudo, ninguém sabe lutar, morreu todo mundo. Quando os camponeses começaram a destruir as coisas, a nobreza veio com tudo de bom. Os cavaleiros tomaram uma piaba. Morreram 100 mil. Só nessa brincadeira. Aí eles pediram perdão, aí tiveram que fazer tipo um acordo. Amém? Aqui diz, estima-se que 300 mil lutaram contra a nobreza e o clero em uma revolta em massa, como se fosse uma cruzada. Conventos, palácios e igrejas foram destruídos pelos camponeses furiosos até serem vencidos em Frankhausen. Ao que parece, cerca de 100 mil camponeses morreram nessa revolta. Foi burrice. Os caras não sabem nem lutar, não tem nem equipamento, vão lutar com a guarda. Amém? E o que aconteceu com Thomas Müntzer? Alguém acha que ele morreu? O que você acha que aconteceu com ele? Se rendeu.
Entendeu? Ele arregou. Na hora que viu que os guardas estavam vindo, ele... Não. Na verdade, ele foi capturado. Não mataram ele, assim, de começo. Pegaram ele e dizem que provavelmente ele foi morto por decapitação. Arrancaram a cabeça dele fora. No dia 27 de maio de 1525. Aí você vê, o cara tava com Lutero, tava aprendendo com Lutero. Lutero avisou, cara, para que isso? É o diabo, entrou na mente. Aí o cara fez isso. O cara foi responsável por 100 mil mortes e no final perdeu a cabeça. E a salvação. Não sei se ele fez a salvação, porque às vezes ele pode ter se arrependido. Mas, Thiago, por que Lutero quase morreu? Lutero não tinha nada a ver com isso. Aí que se engana, meu caro. A Igreja Católica viu o que estava acontecendo e quis associar. Tá vendo essa revolta aí? É seguidor de Lutero. Lutero foi responsável disso. Queriam colocar na cola do Lutero essa revolta. É a mesma coisa hoje. Todo mundo quer botar na costa do Bolsonaro as mortes, a economia está quebrando por causa do Covid-19. É a mesma coisa. Quiseram botar no Lutero, nas quadras do Lutero, o cara tá nem aí. O cara nem tava lá. Aliás, o cara ainda tentou apaziguar. Mas isso foi estratégia do diabo. O problema todo dessa rebelião é que mesmo com os esforços de Lutero para que não acontecesse tal revolta, houve uma tentativa de fazer o reformador como responsável pela rebelião, já que Tomás Munzer era ex-discípulo de Lutero, bem como ambos tinham a mesma opinião sobre a Igreja Católica. Só que, por que não aconteceu nada com Lutero? Porque Deus está com ele. É a mesma coisa do Bolsonaro. Deus também está com ele. Deus colocou ele lá. Então, por mais que venham os ataques, ele não vai sair. Agora, eu vou falar como nasceu a igreja evangélica, ou o protestantismo. O católico, ele gosta de chamar ele não chama o evangélico de crente ou de evangélico, ele chama de protestante, reparou? Conversa com o católico, ele nunca vai chamar você de evangélico, ele sempre vai chamar de protestante. Tá bom, você é protestante. Ele sempre chama a gente de protestante, ele nunca chama a gente de evangélico ou de crente. Eu sempre vi os católicos chamar os evangélicos de protestantes. Então, como começou isso? Aí vamos falar como começou o protestantismo. Amém? Vamos voltar no tempo, nas 2 lições atrás, quando o Lutero foi até o Worms dar explicações. Não sei se vocês lembram. Quando ele foi dar explicações, que o advogado, o acusador, falou assim para ele, é você que escreveu esses livros? Eu quero explicações, não sei se vocês lembram disso. Lembra? Ou não lembra? Já esqueceu. Lembra que ele foi até Worms, que os amigos dele falaram assim, não vai para lá não, que vão querer te matar. Sei. Nessa época, ele não morreu naquele dia, mas o rei Carlos, ele escreveu algo chamado Edito de Worms. Tiago, o que é Edito de Worms? Lutero não morreu naquele dia. Ele viu Lutero falar as coisas e naquele mesmo dia ele escreveu um decreto. E o que diz esse Edito de Worms? Ele proibia os escritos de Lutero, bem como sua doutrina. Esse decreto, ele defendia a Igreja Católica contra a Reforma. Então, Lutero não morreu naquele dia, mas aquele rei Carlos falou assim, a partir de hoje, todos os escritos de Lutero estão proibidos. E ele é inimigo do Estado. Uma coisa desse tipo. E Lutero, vocês sabem, Deus livrou a alma dele, ele ficou no castelo um tempão, traduzindo a Bíblia para o alemão. Então, o que acontece? Então, esse Edito de Worms, qualquer pessoa que pegasse Lutero, pegasse os livros de Lutero, ou até os folhetinhos, era punido. Só que esse decreto nunca foi cumprido. As pessoas nunca cumpriram esse decreto. Não teve um registro de a pessoa que pegava foi punida por causa porque estava com um livro de Lutero ou porque estava com um folhetim dele. Deus não deixou isso acontecer. Então, só que isso era lei. O rei Carlos colocou, está proibido esse
os livros de Lutero e sua doutrina, ou folheto, ou qualquer material contra a igreja. Então, essa era a lei. E um grupo de 6 príncipes e outros adeptos da doutrina de Lutero, das igrejas que começaram a surgir, eles criaram um abaixo-assinado para acabar com esse edito de Worms. Para quê? Para que as pessoas tenham liberdade para exercer a crença religiosa. Não a de Lutero, mas de qualquer outra, além da igreja católica. Amém? Então esse abaixo-assinado foi entregue no dia 19 de abril de 1529. E adivinha o nome do documento? Ninguém vai acertar? Tudo bem. Ninguém quer chutar? Protestátil. Isso lembra alguma coisa? Protestátil? Protestátil? Protestante. Então, o nome protestante veio desse protestátil. Aliás, aqui eu botei aqui, ó. Esse abaixo-assinado foi emitido no dia 19 de abril de 1529 e foi chamado de protestátil. Aliás, foi o nome desse documento, protestátil, que deu origem ao termo protestante, ou mesmo a igreja evangélica, que se dividiria em uma salada de inúmeras doutrinas criadas após a reforma, que a gente vai falar. É como eu falei, hoje, não é só hoje, mas acontece muito hoje. A pessoa não concorda com o pastor, com o líder, ele sai para uma nova igreja com uma doutrina totalmente diferente. Isso começou depois que o protestantismo foi criado, porque muitas pessoas começaram a ter a sua própria interpretação da Bíblia e começou a criar suas próprias igrejas. Amém? Alguma dúvida? Então, o começo da igreja evangélica, oficialmente, como igreja protestante, foi no dia 19 de abril de 1529. Isso é uma coisa tão importante que eu não vejo ensinar na igreja. Isso aqui é a nossa história. É a história da nossa fé. No dia 19 de abril de 1529. Eu vejo tanto na igreja comemorar coisas que não é sempre para comemorar, como festa de tabernáculo, ou outras festas judaicas, o Yom Kippur. Deus não mandou a gente fazer isso. Agora, por que a gente não celebra o dia 19 de abril de 1529? Foi a data do nascimento da igreja evangélica, oficialmente. Foi ali o documento protestátil. O protestátil é um dos documentos mais importantes da fé evangélica. Isso ninguém fala. Talvez ninguém sabe. Quase ninguém sabe. Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas em bênção e maravilhas, mas não quer saber. Vida próspera. Meu irmão, não é errado você ser próspero, não. Mas, um dia, todos nós vamos embora daqui. E não vai levar nada. E outra coisa, um dia, tudo que você possuir, eu possuir, Rodrigo, Juliana, você que está assistindo, vai pertencer ao anticristo. Então não se apegue às coisas materiais. Hoje em dia, o que mais se pega na igreja é coisa material. Mas, ainda ajeita ainda há remanescente fiel. Então, foi esse protestátil que deu origem à igreja protestante. O nome, né? E a partir dali, as pessoas não tinham mais aquele medo de ser pego pelo edito de Worms. Apesar que ninguém foi punido. E ali começou a reforma. A igreja protestante começou oficialmente. Amém? Vou ter aqui, ó. A partir daí, o edito de Worms derrubado, finalmente o protestantismo, a igreja evangélica, realmente pode oficialmente começar o seu trabalho de forma oficial. Já que agora não era mais ilegal pregar a doutrina de Lutero. Assim sendo, a data oficial do começo da igreja evangélica foi no dia 19 de abril de 1529. Mas, infelizmente, nem a nossa própria igreja sabe disso, ou procura ensinar sobre isso. Uma coisa tão importante, duas datas importantes. A data das 95 teses da Reforma Protestante, no dia 31 de outubro de 1517, e a data da fundação da igreja evangélica oficialmente, pelo protestátil, no dia 19 de abril de 1529.
Então, essa é a história da igreja. Hoje foi essa aula, protestantismo. Quinta-feira a gente vai continuar o estudo da história da igreja. Amém? Esse estudo, tudo que eu li aqui, está no meu blog, verdadesdoespírito.com. Amém? E desde a época de Jesus Cristo até hoje nós estamos em protestantismo. Só que esse estudo, ele vai desde a época de Jesus Cristo até o juízo final. Ele vai passar pela época do Evangelho no Brasil, década de 50, século 20, até chegar onde está hoje. Depois o juízo final, o Apocalipse, essas coisas. O que vai acontecer com a igreja? Então eu quero agradecer a todos que assistiram essa aula. Eu só vou dar uma oração para a gente finalizar a célula. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma célula, Jesus, por mais um estudo. Continua conosco, Senhor Jesus. Abençoa todos que assistiram, Senhor, ou que vão assistir pelo YouTube, Senhor, que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar todos. Muito obrigado por mais uma célula, Senhor. Amém.